O horário pertence ao PMDB. O PMDB faz uso da palavra o deputado Antônio Aguiar por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, quero me reportar hoje um assunto importante para os trabalhadores. Iniciou-se, ou melhor, comemorou-se dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Mas nós, no dia 28 de abril, portanto, a semana passada, celebramos no Brasil a data dedicada à conscientização para os acidentes de trabalho. E a primeira semana de maio, em Santa Catarina, no ano 2007, por iniciativa desse deputado, a Assembleia Legislativa decretou a lei número 14.077 e foi criada a conscientização, a semana de conscientização dos acidentes de trabalho, no primeiro mês de maio. O objetivo deste deputado foi ampliar a conscientização para os graves problemas decorrentes dos acidentes de trabalho, que ceifam vidas, que deixam pessoas inválidas e causam inúmeras doenças com origem nas atividades profissionais, muitas vezes realizadas sem cuidados recomendados e necessários. Seminários, aulas, palestras, concursos, peças publicitárias, campanhas nas mais variadas mídias, com o objetivo de preservar o trabalhador, alertando para os riscos que pode e deve evitar. São ações propostas pela Lei 14.077 para serem empreendidas pela Secretaria do Estado e do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda. O assunto é de tal magnitude que os números são estarrecedores. Em todo o planeta, milhões de trabalhadores se acidentam. Centenas e milhares morrem no exercício do trabalho a cada ano. Segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ocorrem anualmente mais de 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo e são registrados apenas 160 milhões de casos de doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB mundial. Cada acidente ou doença representa, em média, a perda de 4 dias de trabalho. Dos trabalhadores mortos, 22 mil são crianças, vítimas do trabalho infantil. Segundo ainda a Organização Internacional do Trabalho, todos os dias morrem, em média, 5 mil trabalhadores, devido a acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho. No Brasil, as estatísticas de 2010 ainda não foram contempladas, completamente tabuladas, mas as disponíveis oficiais no período de 2007 a 2009 foram contabilizados 2.138.000 acidentes de trabalho, sendo mais de 35 mil trabalhadores ficaram permanentemente incapacitados e 8.158 perderam suas vidas nos locais de trabalho, muitos dos quais jovens, em plena idade produtiva, cujas mortes poderiam e deveriam ter sido evitadas. Considerando uma jornada média de 8 horas de trabalho, temos um óbito para cada 3 horas e meia no país, e 43 pessoas ficam incapacitadas para sempre em cada dia. O custo social por ano chega a quase 60 bilhões de reais. Só em gastos com assistência médica, benefícios por incapacidade temporária e permanente e pensões por morte de trabalhadores e trabalhadoras vítimas das más condições de trabalho. Isso sem contar o custo social, o sofrimento imputado por esta situação aos trabalhadores, suas famílias, são incalculáveis. Diga-se de passagem que estas estatísticas são restritas aos que têm carteira de trabalho,
ficando fora os registros oficiais, trabalhadores informais, servidores públicos estatutários, bem como todo trabalhador rural que não tem vínculo empregatício, como é o caso de muitos catarinenses autônomos que vivem nas suas pequenas propriedades. Outro aspecto grave é que os segurados do INSS têm encontrado enormes dificuldades para assegurar seus direitos quando adoecem, se acidentam, pois, a via de regra, os peritos não reconhecem os acidentes de trabalho, sobretudo as doenças, além de determinar alta médica às pessoas sem menor condições de retornar ao trabalho. Para muitos dos peritos, os trabalhadores são fraudadores que simulam doenças para obter benefícios, numa visão preconceituosa e distorcida da realidade social e do mundo do trabalho, numa constante trajetória de humilhações aos trabalhadores contribuintes do sistema de Seguridade Social. Só recentemente, a Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social anunciou medidas importantes que vêm ao encontro das reivindicações dos trabalhadores pela humanização das perícias, como autorização de acompanhantes nas perícias médicas, reconhecimento dos laudos emitidos por médicos assistentes e divulgação das agências dos direitos dos segurados no que diz respeito à ética médica. De outra parte, é importante lembrar às pessoas que acidentes de trabalho estão presentes em todo tipo de atividade, embora os segmentos mais perigosos sejam da agricultura, da mineração, construção civil e pesca. Já nas indústrias da atividade especial perigosas, como controle de prensas, fresas ou serras, como ocorre na indústria moveleira. Para todo tipo de equipamento que envolve risco, o operador precisa ter muito cuidado e permanente atenção. E por tantos controles que se fazem necessários, é que precisamos investir cada vez mais em técnicos de segurança do trabalho, que avaliam os riscos, contando com pessoas que cuidam do planejamento das atividades, como engenheiros do trabalho, os engenheiros mecânicos, eletricistas, sem contar o médico do trabalho profissional, que instrui sobre posturas laborais na busca da orientação correta para evitar doenças decorrentes de atividades perigosas ou executadas de maneira erradas. No campo, também é preciso redobrar a avaliação dos riscos, como quando o trabalhador rural está operando máquinas, um trator, ou mesmo está lidando com um instrumento como a foice, uma machadinha, próximo a outras pessoas. Os acidentes não avisam, mas podem ser evitados com a precaução e muita atenção das nossas atividades cotidianas. Para finalizar, na condição de médico, lembro todos que os primeiros minutos que sucedem um acidente, principalmente nos casos graves, são importantíssimos para a garantia da vida da vítima, principalmente se forem aproveitados pelo socorrista. A pessoa que acode quem se acidentou é fundamental e as chances de sobrevivência diminuem drasticamente para as vítimas de trauma que não recebem os cuidados médicos especiais dentro da primeira hora de acidente. Se o acidentado tiver a sorte de ter um socorrista por perto, um médico que possa prestar os primeiros socorros, aumentam as suas chances na recuperação. Desde a parte de quem presta o auxílio, há uma verdadeira corrida contra o tempo, onde os seus conhecimentos e os primeiros socorros têm que ser praticados com rapidez e eficiência. O autocontrole é fundamental, pois sem ele, atitudes irresponsáveis podem pôr em risco a vida do paciente e a sua própria. Dentro de tantas providências que se fazem necessárias nesses casos, o socorrista deve ter bem clara em sua mente aquelas realmente produtivas. A sequência envolve os primeiros socorros, com verificação cuidadosa do estado da vítima, conhecimento da ocorrência,
para poder relatar o que aconteceu. A avaliação dos sinais vitais, o exame da cabeça aos pés e o cuidadoso transporte do acidentado com técnicas de mobilizações que forem possíveis, para que o atendimento médico com quem definitivamente somos tratados. É verdade que os acidentes de trabalho que ocorrem hoje no Brasil, em Santa Catarina, muitas vezes são causados pelo descuido do próprio trabalhador, mas a maioria das vezes há necessidade da empresa em que são contratados esses trabalhadores. A empresa é que tem que investir em equipamentos, investir em segurança, fazer com que o trabalhador realmente tenha condições de exercer o seu trabalho. Era isso que tínhamos, senhor presidente. Obrigado ao deputado